Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vou falar sobre a regulagem das janelas de plástico no modo inverno-verão. Muitas pessoas não sabem, mas as janelas de plástico podem ser reguladas para diferentes estações do ano. Isso ajuda a melhorar o isolamento térmico da sua casa, economizando energia e deixando o ambiente mais confortável. No vídeo, vou mostrar como fazer a regulagem das janelas de plástico de forma simples e prática. Vou explicar os diferentes métodos de regulagem e como identificar qual é o mais adequado para a sua janela. Além disso, vou dar algumas dicas para você manter suas janelas de plástico em bom estado e prolongar a sua vida útil. Então, se você quer aprender a regular as suas janelas de plástico para o inverno e para o verão, não deixe de assistir a este vídeo até ao final. Espero que gostem. Para verificar se as suas janelas de plástico precisam de regulagem, faça o seguinte: feche a janela completamente. Passe a mão ao longo da moldura da janela, prestando atenção a quaisquer correntes de ar. Se sentir alguma corrente de ar, isso significa que a janela não está bem vedada e precisa de ser regulada. Verifique se a janela está a fechar corretamente. A janela deve fechar-se de forma suave e uniforme, sem quaisquer folgas ou espaços. Se a janela não estiver a fechar corretamente, isso também significa que precisa de ser regulada. Existem vários métodos de regulagem de janelas de plástico, dependendo do tipo de janela e do problema que está a enfrentar. Aqui estão alguns dos métodos mais comuns. Ajuste dos parafusos de pressão. A maioria das janelas de plástico tem parafusos de pressão que podem ser ajustados para aumentar ou diminuir a pressão da vedação. Para ajustar os parafusos de pressão, precisará de uma chave de fendas ou uma chave Allen. Gire os parafusos no sentido horário para aumentar a pressão e no sentido anti-horário para diminuir a pressão. Ajuste das dobradiças. As dobradiças das janelas de plástico também podem ser ajustadas para alterar a posição da janela. Para ajustar as dobradiças, precisará de uma chave de fendas ou uma chave Allen. Gire os parafusos das dobradiças no sentido horário para levantar a janela e no sentido anti-horário para baixar a janela. Substituição das vedações. Se as vedações das suas janelas de plástico estiverem gastas ou danificadas, precisará de as substituir. As vedações novas podem ser compradas na maioria das lojas de ferragens. Para substituir as vedações, precisará de remover as vedações antigas e instalar as novas vedações no seu lugar. Aqui estão algumas dicas para a regulagem de janelas de plástico. Comece por ajustar os parafusos de pressão. Esta é a forma mais fácil e menos invasiva de regular as janelas. Se os parafusos de pressão não resolverem o problema, ajuste as dobradiças. Se as dobradiças não resolverem o problema, substitua as vedações. Se não se sentir confortável a regular as janelas sozinho, contacte um profissional. A regulagem das janelas de plástico é uma tarefa relativamente simples que pode ser feita por qualquer pessoa. Ao seguir estas dicas, pode garantir que as suas janelas estão bem vedadas e a funcionar corretamente. As janelas de plástico modernas são equipadas com um mecanismo especial que permite ajustar o nível de pressão da vedação. Isso é importante para garantir o isolamento térmico e acústico ideal, bem como para evitar correntes de ar. Existem dois tipos principais de mecanismos de regulação: excêntricos e pinos de ajuste. Os excêntricos são pequenos cilindros metálicos localizados na lateral da moldura da janela. Eles possuem uma ranhura que permite girá-los com uma chave de fenda ou alicate. Girando o excêntrico, você altera a pressão da vedação contra a moldura. Os pinos de ajuste são pequenos pinos de metal que se projetam da moldura da janela. Eles são inseridos em furos na folha da janela para fixá-la no lugar. A pressão da vedação pode ser ajustada apertando ou afrouxando os pinos. A posição correta das mudanças depende do tipo de mecanismo de regulação e da época do ano. No inverno, as mudanças devem ser ajustadas para aumentar a pressão da vedação, enquanto no verão, elas devem ser ajustadas para diminuir a pressão. No inverno, os excêntricos devem ser girados de forma que a ranhura fique na posição vertical. Isso aumentará a pressão da vedação contra a moldura. No verão, os excêntricos devem ser girados de forma que a ranhura fique na posição horizontal. Isso diminuirá a pressão da vedação. No inverno, os pinos de ajuste devem ser apertados para aumentar a pressão da vedação. No verão, os pinos de ajuste devem ser afrouxados para diminuir a pressão da vedação. Além do ajuste da pressão da vedação, existem outros problemas que podem ocorrer com as janelas de plástico. Aqui estão alguns dos problemas mais comuns e como resolvê-los. Se suas janelas estiverem emperradas, isso pode ser devido ao acúmulo de sujeira ou detritos nos trilhos. Limpe os trilhos com um pano úmido e sabão neutro. Se as janelas ainda estiverem emperradas,
Você pode precisar lubrificar os trilhos com um spray de silicone. Se suas janelas estiverem com correntes de ar, isso pode ser devido a uma vedação danificada ou mal ajustada. Inspecione as vedações em busca de sinais de danos e substitua-as se necessário. Você também pode ajustar a pressão da vedação usando os mecanismos de regulação descritos acima. Se suas janelas estiverem com condensação, isso pode ser devido à umidade excessiva no ar. Você pode reduzir a umidade abrindo as janelas para ventilar ou usando um desumidificador. Você também pode verificar se há vazamentos de ar ao redor das janelas e vedá-los se necessário.